Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais aqui do Gazeta Hora 1, que reestreia em grande estilo. A partir de agora você vai ter contato novamente com personalidades políticas do Piauí, do Nordeste e do Brasil. E para essa reestreia, a gente está aqui com uma figura nacional expressiva, bastante respeitada e admirada pelas suas posições políticas, pelas suas posições pelo Brasil. Vê o Brasil de uma forma que poucas pessoas conseguem ver. Ele esteve ontem aqui em Teresina apresentando uma palestra a convite do CIEP e também do Movimento Empreender Piauí, e ele impressionou. Para alguns impressionou, para outros encantou pela seriedade, pela clarividência, pela lucidez com que ele fez uma espécie eu diria para você, ele revisitou as histórias do Brasil de um século para cá. Ele tem essa capacidade porque foi ministro por 4 vezes no Brasil, porque foi por vários mandatos deputado federal. Nascido em Alagoas, se fez politicamente no estado de São Paulo. Eu estou falando de Aldo Rebelo e é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Douglas, muito obrigado aos nossos internautas, é uma alegria poder conversar com você sobre temas de interesse de atualidade do nosso país, do Nordeste e do Piauí. Que bom! E para conduzir essa conversa, esse bate-papo informal aqui com o ministro Aldo Rebelo, nós temos a presença do jornalista Wagner Albuquerque, que é dos quadros do Gazeta Hora 1. Bom, ministro, eu queria começar conversando com o senhor, falando sobre o início da sua trajetória. O senhor vem lá da UNE, da União dos Estudantes, Nacional dos Estudantes. Como é que foi essa entrada no mundo político a partir daí? Douglas, Wagner, muito bom estar aqui com você. O movimento estudantil, nos anos 70, tinha uma agenda liberal, ou seja, lutava por liberdades democráticas, contra a censura, pela anistia constituinte. Nós vivíamos os governos militares na época e havia restrições à liberdade partidária, liberdade de imprensa, entre outras. O movimento estudantil não tinha liberdade para se organizar e nós decidimos reorganizar a União Nacional dos Estudantes e fizemos um movimento nacional. Aqui também no Piauí esse movimento teve um protagonismo importante quando foi criado o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí. Muitos desses quadros estão hoje aí na vida política do Estado e na vida política nacional. E eu, que tinha vindo de um colégio agrícola, onde já havia uma atividade política intensa, entrei na Universidade Federal de Alagoas e, a partir dali, participei de centros acadêmicos, de diretórios centrais de estudantes e da UNE. E quando eu fui eleito presidente da UNE, eu fui para São Paulo. E em São Paulo eu permaneci, fiz a minha trajetória política por lá, trabalhei como jornalista, assessor de imprensa, depois fui eleito vereador em 1988 e logo em seguida fui eleito deputado federal em 1990. Já deu o pulo de vereador para o Congresso Federal, Nacional? Fui eleito 2 anos depois. Fiquei 2 anos como vereador lá da capital da cidade de São Paulo, depois fui eleito deputado federal e fiquei como deputado por 6 mandatos. E de mandatos eu fui também presidente da Câmara, ministro da Coordenação Política, ministro do Esporte, ministro da Ciência e Tecnologia e ministro da Defesa, quando o mandato da presidente Dilma foi encerrado com o impedimento. Eu fui para São Paulo, fiquei na Casa Civil do governo de São Paulo e ultimamente fiquei na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e hoje eu sou apenas jornalista e ajudo a Fundação Ulisses Guimarães do MDB a formular um projeto de país para 2026. Bom, o senhor começou militando digamos assim, no meio político estudantil de um movimento que era de esquerda. O senhor foi filiado ao PCdoB, o senhor foi deputado pelo PCdoB e hoje, como é que o senhor se define? Porque as suas posições têm tanto viés de esquerda quanto
digamos assim, progressistas e conservadores? Olha, eu me baseio nas minhas convicções antigas. Quais são as convicções? Basicamente 3. Primeiro, lutar pelo interesse nacional. A minha formação é nacionalista. Dos bancos escolares, do lugar de onde eu vim, que é o mundo rural. Eu nasci no campo, minha família toda do campo, meu trisavô era da roça, meu bisavô, meu avô, minha mãe. E eu nasci no mundo rural, nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, estudei numa escola agrícola, e isso marca a sua formação. E quando eu estudava, o Brasil valorizava a sua história. Nós fazíamos as redações sobre os construtores do Brasil. Todo mês tem uma redação para exaltar uma figura da história do Brasil. E quando eu entrei no PCdoB, eu já entrei com essa formação. Tanto que no PCdoB eu fui relator do Código Florestal, eu fui relator da Lei dos Transgênicos, eu combati a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol como uma coisa errada, eu era ministro do governo do presidente Lula. Então, isso nunca impediu que, mesmo no PCdoB, eu tivesse essas opiniões e essas posições. Depois, eu acho que a agenda da esquerda foi se afastando da questão nacional e abraçando essa agenda dos costumes, a agenda do comportamento, onde a biologia é mais importante do que a ideologia, tá certo? O país se divide por raça, por gênero e outras formas de divisão que eu acho que são artificiais ou muitas vezes não são aquelas que podem unir o país. O que levou a isso, ministro? Por que esse desvirtuamento da esquerda? Eu acho que foi a perda da perspectiva da transformação social. Já que eu não posso mudar o mundo, eu vou mudar os grupos sociais, vou mudar as raças, vou mudar o gênero, vou mudar essas coisas. Você não quer mais uma transformação coletiva, você quer lutar por interesses que não unem a coletividade inteira. Então você diz o seguinte, como eu não quero uma transformação social, eu vou lutar por aquilo que é mais imediato, questão de raça, questão de gênero e outras parecidas. É uma perda de perspectiva que pode ser ocasionada porque, olha, é muito difícil mudar o mundo, então deixa eu ver o que é que eu conquisto por aqui, para a minha raça, para o meu gênero, e aí divide artificialmente o país. Não é que não tenha racismo no Brasil, claro que tem, mas você não pode dividir o país que é majoritariamente miscigenado, mestiço, em um país de duas raças, ou seja, como se fosse pretos e brancos lutando aqui um contra o outro para ver quem tem mais protagonismo. Eu acho que essa divisão é errada. Problema com o protagonismo da mulher existe, mas não é dividindo o país entre homem e mulher que você vai resolver esse problema. Mas eu acho que o que mais complica nessa história, ministro, é o discurso e a prática da própria esquerda. Eu estava vendo hoje cedo, até a gente elaborou um texto para o nosso Gazetora 1, que traz um episódio terrível, um encontro de mulheres negras em Brasília, onde as mulheres foram alojadas na Granja do Torto, no estábulo. Por cima ali do feno foi colocado uma lona preta e ali foi destinado ao alojamento dessas mulheres por um governo que se diz defensor de direitos humanos, de minorias, sobretudo dos negros e das mulheres. Eu não fiquei sabendo desse episódio. Se aconteceu assim, é lamentável. Vai. Ministro, obrigado, Douglas. Ontem eu assisti sua palestra, uma palestra de alto nível, diga-se de passagem aqui, e o senhor, eu acho que o senhor foi muito feliz em diagnosticar o problema do nosso país, Brasil. Mas eu não queria só um diagnóstico, eu queria um remédio, uma solução. O senhor apontasse soluções. Por exemplo, pacificar o país. Muitos têm se dito, inclusive, do lado da esquerda, em pacificar o país. Mas como pacifica um país onde nós temos, inclusive o senhor citou, generais presos? Um ex-presidente da República preso pela primeira vez, não por corrupção, né, mas por um suposto ou um atentado a um golpe de Estado. Como pacificar o Brasil, ministro? O Brasil, possível, ministro, tem um histórico de anistia. O Brasil sempre procurou na anistia o caminho da pacificação.
E não seria a primeira vez que esse caminho estaria à disposição do país. Nós tivemos uma guerra civil violenta no Rio Grande do Sul, mortes, degolas, todo tipo de barbárie você teve ali naquele episódio. Como é que houve a pacificação? Quando o imperador Dom Pedro II propôs que todos os envolvidos no conflito fossem anistiados, todos. Inclusive quem degolou também foi anistiado. Quem desapropriou bens dos outros também, porque desapropriaram gado, cavalo, todo mundo foi anistiado. Não só os guerrilheiros foram anistiados, como foram incorporados ao exército imperial com as suas respectivas patentes, menos os que tinham posto de general, que era considerado um cargo, uma função política e não militar. Mas até o posto de coronel foram todos incorporados, anistiados e incorporados. Inclusive os escravos que lutaram ao lado dos rebeldes também foram incorporados. Os bens foram indenizados pelo governo imperial. E para concluir essa proposta de anistia, o Império ofereceu o governo do Rio Grande do Sul aos rebeldes, que passariam a governar o Rio Grande do Sul. Aí pacificou, foi a chamada Paz de Ponche Verde, lá na cidade de Dom Pedrito. Depois o Vargas anistiou todo mundo que tentou derrubá-lo do poder. E aí de forma violenta, porque o Partido Comunista dirigiu uma rebelião em 1935, violentíssima. E depois, em 1938, os integralistas também tentaram derrubar, invadir o palácio, houve tiroteio, mortes. Todo mundo foi anistiado em 1945 pelo Getúlio Vargas. Abriram-se as prisões, saíram os presos, o Prestes, que era líder do Partido Comunista, foi eleito senador por vários estados, assumiu o mandato e a anistia pacificou o país. Depois, em 1979, governo militar, presidente, o general Figueiredo. Quem foi anistiado? Torturador foi anistiado. Crime bárbaro. Hoje imprescritível, inafiançável, mas foi anistiado. Assalto a banco foi anistiado. Sequestro de embaixador foi anistiado. Todo mundo foi anistiado, também abriram-se as prisões, voltaram os exilados. Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, Arraes foi eleito governador do Pernambuco. O João Amazonas assumiu a direção legalizada do Partido Comunista, não em 79, mas logo depois. O Prestes também voltou. Ou seja, todos assumiram o seu protagonismo, mas uma anistia chamada de ampla, geral e irrestrita. E você tem ultimamente no Brasil o Juscelino também. Houve uma rebelião, não chegou a ser tentativa de golpe, aquilo era mais um protesto, que foi um levante lá em Jacareacanga, no sul do Pará, e outro em Aragarças, ali na divisa de Goiás com o Mato Grosso. O Juscelino nem tomou conhecimento, ele era preocupado com os 50 anos em 5, era em governar o país. Esqueceu aquilo, anistiou, indultou, acabou a confusão. Mas hoje você vive uma disputa onde quem assume o governo quer botar o antecessor na cadeia e assim sucessivamente. Parece que há uma fixação de uma parte em prender o Bolsonaro, da mesma forma que a outra parte era prender o Lula. Aí você não tem como pacificar. Significa que os dois são inocentes? Numa anistia, isso não importa, porque inocente não precisa de anistia, tá certo? Agora, ministro, você só pode ter anistia para quem tem alguma culpa, à luz da legislação e da norma em vigor. Então eu acho que sem uma anistia que envolva todo mundo, os acusados do governo do Lula e os acusados do governo do Bolsonaro, se não houver isso, não haverá pacificação. Não há pacificação somente cobrindo um lado do confronto. Ministro, ainda na questão da anistia, que só está apontando como a solução para pacificar o país, a anistia para trás, no nosso passado, envolvia políticos, agentes políticos. Mas hoje parece que tem um lado, que é a da justiça, que não quer que essa anistia saia. Ou seja, é um poder que está ali fora desse espectro aí da anistia. E aí, como é que resolve esse problema? A anistia é uma decisão política. Eu fiz campanha da anistia quando era jovem, estudante. Eu nunca vi
em nenhum momento, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal se pronunciar sobre isso. A decisão é política. Foi o Congresso, uma negociação entre o governo do presidente Figueiredo, do general Figueiredo, presidente militar, e os seus líderes, e os líderes da oposição, com os movimentos sociais, tinha a UNE, tinha a OAB e outras, a ABI e outras entidades. Então essa decisão é do mundo da política, não é do judiciário. O judiciário assumiu um protagonismo indevido, um protagonismo que mais atrapalha do que ajuda. Ninguém ouvia falar de Supremo Tribunal Federal se metendo em nada. Eu não sabia o nome de nenhum ministro do Supremo. E havia o debate sobre constituinte, sobre anistia, mas o judiciário não participava, porque é uma decisão da política, como deve ser, é uma decisão do mundo da política. Mas, infelizmente, o judiciário assumiu um protagonismo que, na minha opinião, não ajuda a construir o caminho da pacificação. Mas, ministro, esse ativismo do Poder Judiciário está colocando um prego, uma pedra no meio do caminho. O senhor, por exemplo, foi vítima disso. O senhor quase sai preso do Supremo Tribunal Federal, porque foi prestar um depoimento. E o Brasil está assustado. Eu diria que o Brasil está assombrado com isso. É possível essa pacificação com esse ingrediente novo em relação ao passado de um STF tão ativista, tão protagonista? Você não pode partir do pressuposto ou da pergunta se é possível. A pergunta correta é se é necessário. A necessidade antecede a possibilidade. Você tem que ter uma necessidade e depois você vai examinar as possibilidades. O país precisa dessa pacificação. Sem isso, ele não vai reconstruir o seu caminho em todas as disciplinas, a economia do país. Como é que você vai concentrar esforço, energia, mobilização para reconstruir o país que está parado, não tem mais orçamento, o país não cresce mais há décadas? Como é que você vai encontrar o caminho do crescimento se você não unir o país em torno desse objetivo? Se você ficar dividindo, fragmentando o país em torno de uma agenda punitivista? Eu acho que isso é o que é necessário. Afastar dessas decisões e desse protagonismo o Poder Judiciário e principalmente o Supremo Tribunal Federal. Essa é que é a necessidade. Aí você passa à etapa seguinte: como fazer isso? Eu acho que é o que o mundo político precisa fazer. E não pode ter medo do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário tem que estar, na minha opinião, no segundo plano em relação ao poder político, que é o poder legítimo, é o poder eleito. O judiciário não é um poder eleito, é um poder que deriva ou do concurso ou da indicação do presidente da República. Ninguém chega ao Supremo Tribunal Federal se não for indicado pelo presidente da República. E ninguém chega ao Supremo Tribunal Federal se essa indicação não for submetida ao Congresso, ao Senado Federal. Então, logo, não é o poder que deve estar acima dos demais. No máximo, está no nível de todos eles. Mas hoje, infelizmente, parece que você tem o poder dos poderes, que seria o Poder Judiciário, e a sua instância maior, que é o Supremo, o que gera essa anomalia, essa um desequilíbrio, disformidade, né? É o desequilíbrio entre os poderes, o que gera insegurança não institucional, insegurança jurídica. A insegurança jurídica, aliás, a insegurança jurídica é a relação do ente privado com o poder. A insegurança institucional é a insegurança na relação entre os próprios poderes. Eu tenho mais uma pergunta ainda nesse ponto, ministro. O senhor foi ministro da Defesa e eu acredito que o senhor tem, como jornalista, o senhor ainda tem fontes lá dentro das Forças Armadas. Como as Forças Armadas e o senhor estão vendo generais e um ex-comandante em chefe das Forças Armadas, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, presos hoje? É uma situação completamente nova, porque esses generais não são acusados de crime comum. Se eles estivessem acusados de desviar recursos das Forças Armadas, aí você diria, não, isso é de fato muito grave, a punição, mas é um crime político. E um crime político que, segundo os advogados, não foi comprovado nos autos. O advogado de um dos militares foi advogado do PT.
lá, acho que do Zé Dirceu, no Supremo Tribunal Federal. Ele diz, olha, esse crime não foi provado nos autos, mas as prisões aconteceram. Um deles já estava preso, que era o general Braga Neto, os outros 3 foram presos, acho que ontem. Eu conheço, pelo menos, muito de perto 2 deles, porque o almirante, o Garnier, serviu, era o meu assessor militar no Ministério da Defesa, trabalhava comigo o tempo inteiro, e o general Paulo Sérgio também trabalhava no Ministério da Defesa, no mesmo andar onde era o gabinete do ministro, o meu gabinete. E eram todos oficiais, e são ainda, com alto respeito dentro das Forças Armadas, competentes, com um elevado espírito público, e acusados de promover um golpe de Estado que, na minha opinião, não aconteceu. Aí, às vezes, eu fico com a impressão que é como se fosse uma punição retroativa. Como houve um golpe em 64 e os responsáveis por aquele golpe não puderam ser punidos na época e nem depois, você cria a ideia de que houve uma tentativa de golpe para punir os golpistas de um golpe fracassado, já que não pôde punir os golpistas do golpe vitorioso. Boa análise, viu? É o que eu imagino, ou seja, como se fosse uma espécie de revanche tardia contra o golpe de 64, o que também não ajuda a construir o país, porque qual era a idade desses oficiais quando o golpe aconteceu? Provavelmente eram ainda crianças, não tinham nem iniciado sua carreira militar. Eles vão pagar pelo preço daquele golpe de 64? Eu acho que isso não ajuda a construir o Brasil. Ministro, o presidente Lula tem sido acusado em vários momentos pela mídia, pela oposição e por vários setores da sociedade brasileira de estar em conluio com o STF, de haver inclusive um consórcio entre o Executivo e o Judiciário. Dos 11 ministros do Supremo, que compõem o Supremo, o presidente Lula e a ex-presidente Dilma, salvo engano, com a indicação agora do nome de Jorge Messias, ele compõe já o STF como um todo. Ao mesmo tempo, ele disse na campanha que não iria indicar nenhum ministro, criticou até o ex-presidente Bolsonaro por indicar amigos. Como é que o senhor vê essa relação do Executivo com o Judiciário, que, ao nosso ver, nós da imprensa e o senhor como ex-ministro e como jornalista também, entende que o STF tem exacerbado as suas competências constitucionais? Olha, na verdade, com essa indicação do Dr. Jorge Messias, o presidente Lula estará indicando o 11º ministro dele, nos 3 governos dele. Já são 11 ministros, com mais 5 da presidente Dilma, são 16. Dos 16, não sei quantos ainda continuam lá no Supremo, porque houve indicações também do presidente Michel, pelo menos uma, que é o ministro Alexandre de Moraes, e pelo menos 2 indicações do presidente Bolsonaro. Tem o Gilmar Mendes também, né? E o Gilmar, que é remanescente do governo do presidente Fernando Henrique. Mas, de qualquer jeito, é uma composição majoritariamente indicada pelo PT. Pelo e alinhada, presidente Lula, né? E pela presidente Dilma. Eu acho que isso é uma anomalia, porque você termina indicando para o Supremo uma espécie de guarda-costa jurídico, de guarda-costa constitucional, ou seja, uma pessoa da sua confiança. Não é que você não indique pessoa da sua confiança, ela deve ser, em primeiro lugar, da confiança do país, da confiança da sociedade, e pode ser também, ao mesmo tempo, da confiança do presidente da República. E acho que, na verdade, existe uma espécie de corresponsabilidade no governo entre o Supremo e o Poder Executivo. Por que essa corresponsabilidade? Porque o governo, o Poder Executivo, chegou à conclusão de que sem o Supremo o país é ingovernável. Ou, pelo menos, sem esse Supremo, com esse protagonismo. Porque o Supremo, na verdade, hoje se atribui responsabilidades que são do Executivo. Proíbe a indicação de ministro, de delegado de polícia. Revoga decisões do Congresso. O Congresso decidiu que a criação de um determinado imposto
não entraria em vigor e com o decreto legislativo o IOF, decidiu, o Supremo disse que não, que o Congresso não pode decidir isso. Então, o Supremo, na verdade, usurpou atribuições do Executivo e do Legislativo, e o presidente Lula chega à conclusão que sem isso ele não governa. Então eu acho que se estabeleceu de fato uma espécie de governo de corresponsabilidade entre o Executivo, o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal, o que constitui naturalmente uma anomalia inaceitável, porque gera para o país inteiro, para a sociedade, uma insegurança completa. Onde é que está a palavra final do Executivo? É no Supremo. Não é mais nem no Congresso. A palavra final do Congresso também está no Supremo. Ou seja, é um poder acima dos demais poderes. E essa leniência do Senado? Senado calado, Senado omisso. Mas o Senado vai fazer o quê? Não tem o poder de quê? Constitucional de indicar, de votar a indicação do presidente da República. Fiscalizar também o Supremo. Aí já é muito complicado fiscalizar o Supremo, tá certo? Por quê? Ah, não, mas precisa caçar um ministro. Você sabe qual é o processo para caçar um ministro? Primeiro, você tem que arranjar um crime de responsabilidade para acusar um ministro. Segundo, você tem que ter a admissibilidade desse crime. Aí você inicia um processo. Eu acho que não. Se quisermos enfrentar essa situação, você tem dois caminhos. Primeiro é o Executivo não aceitar, por exemplo, veto à indicação de ministro. Chega um ofício lá do Supremo dizendo que tal ministro não pode ser nomeado, o chefe do Poder Executivo tem que devolver o ofício, dizendo que está impossibilitado de cumprir aquela decisão, porque a Constituição atribui ao presidente da República a responsabilidade de indicar o seu ministro. E vamos ver o que acontece. Publique no Diário Oficial, dê posse e veja o que acontece. Mas, geralmente, os presidentes recuam diante da usurpação de suas atribuições pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que chega uma decisão que compete ao presidente da República e o Supremo diz que ele não pode adotar essa decisão? Não. A decisão do Supremo é inconstitucional. Quando veta um ministro, a decisão é inconstitucional. É evidente que é. E o pior é que, na história recente, nós temos o caso, por exemplo, do próprio presidente Lula, que foi indicado pela presidente Dilma para o ministério e teve que voltar atrás. Nós temos o caso do próprio do ex-presidente Bolsonaro também, que não pôde nomear um diretor da Polícia Federal. E o presidente Michel, que não pôde nomear uma ministra do Trabalho, que era deputada no exercício do mandato. Também. A deputada Cristiane Brasil. Era deputada, não pôde nomear. Eu acho que isso é absolutamente inaceitável. O presidente da República não pode aceitar uma situação dessa. Ele tem que devolver o ofício, dizendo, em razão do artigo tal da Constituição, que me concede a atribuição de nomear meus ministros, eu estou impossibilitado de cumprir. O Renan Calheiros foi destituído da presidência do Senado por uma decisão monocrática do Supremo. Ele simplesmente desconheceu a decisão. Ele foi para o Senado, reuniu a mesa diretora, deliberou, publicou no Diário Oficial e anulou a decisão do Supremo, que teve que sair correndo para revogar a decisão que havia adotado. No caso do presidente Lula, além disso, o pretexto foi um áudio vazado da presidente da República. O juiz e o procurador-geral tinham que ser presos por vazar um áudio da presidente da República. Você não pode vazar conversas de presidente da República, mas havia a leniência em relação à atuação de juízes de primeiro grau e de promotores, até que se voltou contra aqueles que achavam que estava tudo bem. Porque aqui no Brasil é o seguinte, se a Polícia Federal, o Judiciário de primeiro grau, ou seja lá quem for, age contra o PT, tem metade do país aplaudindo. Ah, porque é o PT, ainda bem que temos o Supremo, que temos o Ministério Público, que temos a Polícia Federal. Quando a Polícia Federal se volta contra a outra oposição, fica 50% também. Ainda bem que tem o Supremo para prender o Bolsonaro, para prender não sei quem. Aí o país não tem futuro desse jeito, pessoal. Bom, nós estamos acelerando aqui porque a gente sabe que o senhor tem compromisso, mas ainda precisamos fazer algumas perguntas. E a próxima vai ser exatamente qual é a sua impressão sobre 2026. O que vem nesse ano em relação a um ano eleitoral? O senhor consegue fazer um exercício de futurologia aí e dizer para a gente se nós vamos ter eleição de fato? Claro que vamos ter eleição.
não vejo risco para a democracia no Brasil. O que eu vejo é risco para o exercício de uma democracia tutelada, controlada. Mas a eleição, eu não vejo nenhum risco. Agora, um prognóstico para 2026 é muito difícil, porque você tem uma situação, o governo, que tem uma liderança muito forte, que é o presidente Lula, que não é contestada, ele é o líder absoluto do seu grupo, da situação, e você tem uma oposição muito fragmentada e dividida, com candidatos. Na família do Bolsonaro tem 2 ou 3 candidatos, a esposa, os filhos, 5 governadores, o do Rio Grande do Sul, do Paraná, o de São Paulo, de Minas, o de Goiás, todos são candidatos. Há uma disputa muito dura que desorienta, que desorganiza. Na oposição, é uma tentativa de dividir o país entre esquerda e direita, que é uma coisa absurda. O país não se divide entre esquerda e direita, o país se divide entre o que é certo e o que é errado, entre o interesse nacional e o antinacional. É isso que divide o Brasil, entre os que querem o desenvolvimento, a redução das desigualdades, a valorização da democracia e os que não querem. Aí você quer dividir o país a partir de critérios, o seguinte, quem é a favor da China e quem é a favor dos Estados Unidos, quem é a favor da Rússia e quem é a favor da Europa Ocidental. Isso desorienta o Brasil a ter um conflito entre a China e os Estados Unidos. Qual é o lado do Brasil? O lado do Brasil é o lado do Brasil, é o Brasil. O Brasil não tem que escolher um lado numa disputa geopolítica entre 2 superpotências. Então, eu acho que a oposição, se quiser enfrentar o governo com uma liderança forte, precisa mudar o discurso. Precisa procurar unir o país e não apostar na divisão do país. Por quê? Você pode ganhar uma eleição num país dividido. Agora, governar um país dividido é muito difícil, tá certo? A paralisia, o atrito é tão grande que você conduzir um governo num país dividido é muito mais complicado. Então você tem que procurar um caminho para unir o país. Acho que agora nem o presidente Lula tem esse caminho ou quer esse caminho, e a oposição também parece que não quer esse caminho. Parece que quando um puxa para a esquerda e outro puxa para a direita, o Brasil não vai para frente. O Brasil está parado há muito tempo. Essa divisão imobiliza o país. Você não pode pacificar o país apenas com um lado do país. Ou você compreende que a divisão resulta na paralisia e que a pacificação deve contemplar os 2 lados, como foi nesses processos que eu citei da anistia. Por que é que a anistia passou? Porque todo mundo ficou contemplado, tá certo? Todos os envolvidos de alguma forma naquilo que poderia ser caracterizado como crimes, todos eles foram anistiados, aí pacificou. Agora não, você quer prender um lado e anistiar o outro. Aí fica muito difícil a solução. O senhor é a favor que o presidente Lula vá para uma reeleição, um 4º mandato? Presidente Lula? Para quê? Ele tem direito à reeleição, mas eu acho que o presidente Lula, nesse governo, é uma tragédia, é um desastre. O país está parado, o país está governado de fora para dentro, por interesses internacionais. Veja agora essa conferência do clima. Eu conheço a Amazônia, está governada pelas ONGs, que estão dentro do próprio Estado brasileiro, que governam a FUNAI, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas, em parte o Ministério Público Federal. Então o país não pode viver nessa situação. O país tem que se livrar desse grupo que está no governo e procurar o caminho da retomada do crescimento, da redução das desigualdades e da construção da democracia. Queria sair agora e ir para um campo político, saindo um pouquinho do Brasil. Vamos lá. Qual a sua análise do presidente Maduro? A Venezuela é uma ditadura. Como o senhor vê esse avanço aí do presidente Trump, mandando as forças militares dos Estados Unidos ali para a região do Caribe, ameaçando, né, invadir a Venezuela? Eu acho uma coisa completamente absurda você exercer um poder de um outro país para pressionar um outro país independente a cumprir a sua agenda. Todo mundo sabe que o problema da Venezuela não é se o Maduro é ou não uma ditadura. Os Estados Unidos implantaram ditadura no mundo inteiro, fizeram guerras quando seus interesses estavam em jogo, derrubaram governos democráticos. No Brasil, derrubou-se um governo democrático e implantou-se uma ditadura no Chile, no Uruguai, na Argentina. Então isso é conversa. O problema da Venezuela é o petróleo. Esse é que é o problema da Venezuela.
é a maior reserva de petróleo do mundo, mais do que Irã, do que a Arábia Saudita, aqui, e que os Estados Unidos não controlam. Então nós vamos agora dizer se a Venezuela é ou não uma democracia. Nós não chegamos à conclusão se nós estamos ou não numa democracia no nosso país. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Agora nós vamos distribuir modelo de democracia para os vizinhos. Não, o Brasil cuida dos seus interesses. A nossa relação é com a Venezuela. O governo da Venezuela é uma questão dos venezuelanos, como o da Argentina também é. Agora é o seguinte, eu discordo do Milei, agora eu vou brigar com a Argentina. Não. Nossa relação é com a Argentina. O governo dos argentinos, os argentinos escolhem. O governo dos venezuelanos, dos paraguaios, nós temos dificuldade na escolha dos nossos. Aqui não foi perguntado se vai ter mesmo eleição em 2026. Agora nós vamos ditar regras para a Venezuela. Não, isso não nos cabe. E nós vivemos numa democracia? Uma democracia cheia de dificuldades, né? Por quê? Porque há uma disfunção na relação entre os poderes. O Poder Judiciário, via o Supremo Tribunal Federal, exerce, de fato, uma tutela, e essa tutela é antiga. Quem foi que impediu o presidente Lula de concorrer em 2018? O Supremo Tribunal Federal, que autorizou a prisão dele sem a sentença transitada em julgado. Ele tinha uma condenação de segunda instância, ele tinha direito a um recurso de terceiro grau, que não foi apreciado, e ele foi preso. Como agora também o presidente Bolsonaro foi preso antes de ser julgado. Uma prisão preventiva, temporária, eu sei lá que nome é que se dá. Eu sei que ele não tinha sido condenado e já estava preso. Então, o Supremo Tribunal Federal é o protagonista, de fato, da vida política do país. E isso, naturalmente, compromete e restringe o alcance da nossa democracia. Bom, chegamos ao final. Chegamos ao final pela pressão da sua viagem. Mas eu queria que o senhor deixasse para o Brasil a sua palavra de esperança. O senhor é esperançoso com relação ao Brasil? Completamente, confiante no futuro do Brasil. O Brasil já enfrentou dificuldades grandes, o Brasil já esteve ameaçado de secessão, de divisão, de fragmentação, com guerras civis violentíssimas. Proclamaram uma república no Rio Grande do Sul, com um presidente, fizeram uma constituição, uma constituinte, elegeram um parlamento. Aqui em Pernambuco fizeram a Confederação do Equador, era um país com bandeira, com tudo, foram buscar reconhecimento a esse país lá nos Estados Unidos. Era gente muito competente, muito respeitável, os caudilhos gaúchos, experientes, militares, políticos, em Pernambuco do mesmo jeito, apoio internacional para dividir o Brasil superou tudo isso, o Brasil enfrentou e superou. Eu acho que nós temos capacidade. Aliás, muitas vezes as crises ajudaram o Brasil a dar um salto e encontrar o seu caminho para o futuro, como nos anos 30 que nós tivemos. E o governo Vargas, o período Vargas, fez a reconstrução do Brasil. Eu acho que nós estamos num momento de dificuldade, mas o Brasil dispõe de meios, de energias materiais e espirituais. O país que tem a maior fronteira mineral do mundo, a maior fronteira da agropecuária do mundo, a maior fronteira energética do mundo, esse país não pode se queixar de dificuldades. O destino nos deu a solução para tudo. O que nós precisamos é fazer a escolha que ajude o destino, a natureza. E a escolha é algo que nós podemos fazer. As eleições de 2026 estão aí para nos apresentar essa nova possibilidade. Aldo Rebelo é candidato em 2026? Não. O MDB pode lançar um candidato? Deve lançar um candidato? Isso é um assunto que compete ao MDB e eu não posso antecipar o que é que eles vão fazer. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, por ter aceito obrigado. O nosso convite e dizer que foi uma honra. Muito obrigado. Conversar muito obrigado, com o senhor. Douglas. Obrigado, Wagner. E você já sabe, toda semana, a partir de agora, vai ter, olha só aqui, Parla Mais para você. Vamos trazer personalidades da política local, regional e nacional. Até o nosso próximo encontro. Valeu, ministro. Obrigado. Valeu, Wagner. Valeu.